dia então, pessoal. Vou começar a sessão de hoje. Eu sou Gustavo Thomas, então, eu faço mestrado em Estatística na Exalc, orientado pela professora Clarice, e eu vou falar de uma aplicação do GAMOS, modelos aditivos generalizados para alocação, escala e forma, mistos, com efeitos aleatórios, certo? Para quem nunca ouviu falar do GAMOS, ele é como se fosse uma generalização tanto do GLM quanto do GAM, porque tem características dos dois. Esse foi o artigo original, por esse inglês Bob Higby e o grego Mikis Stasinopoulos, que vieram criando esse tipo de modelos desde o começo dos anos 2000. E uma das vantagens desse tipo de modelos é que você não precisa mais limitar a sua distribuição da resposta para alguma pertencente à família exponencial, como os modelos generalizados. Você pode assumir qualquer distribuição que tenha a derivada primeira, segunda e cruzada com relação a cada um dos parâmetros, computáveis, que seriam programáveis. Você pode programar elas. Tanto que já tem mais de 80 distribuições diferentes disponíveis no pacote GAMOS Dist. Acho que eu até posso falar assim, né, que vocês estão vendo tudo, né? Fica tranquilo. Então, e uma outra vantagem é que você pode definir preditores para cada um dos parâmetros da distribuição, não mais somente para a média, certo? Então, por exemplo, se a distribuição se assumir normalidade, você pode definir um preditor para a média e um preditor para a variância. Você pode entender o que está interferindo na sua variância, por exemplo, certo? Agora os GAMOS mistos, então, Bom, o método padrão para analisar modelos mistos, modelos com mais de um nível, é definir efeitos aleatórios, mas com modelos lineares mistos, ou modelos generalizados mistos, ou não lineares, enfim. Mas, como eu falei, os GAMOS também se pode definir efeitos aleatórios. Isso pode ser feito porque, na implementação do GAMOS, na função GAMOS, você pode chamar uma função que faz uma interface com a função LME do pacote NLME, que são modelos mistos, certo? Então você pode chamar essa função LME dentro da função GAMOS, uma outra funçãozinha RE de random effects, certo? Que era ruim se usasse o microfone? Tudo Só bem. por causa da gravação. Tá, tudo bem. Certo, então nessa apresentação eu vou fazer uma descrição da análise de um experimento com os GAMOS com efeitos aleatórios, certo? Esse experimento, então, com milho doce, ele foi feito no Instituto Federal de Goiás, 2015, e o objetivo dele era avaliar a relação entre o crescimento dessas plantas de milho doce com aplicações de silicato de potássio em plantas sob diferentes tensões de solo. Quanto maior a tensão de solo, maior a falta de água, falta de umidade. Então a ideia era verificar se esse silicato de potássio reduzia esse efeito da falta de água na planta e fazer com que ela conseguisse ainda crescer, certo? Reduzisse o estresse da planta. O delineamento do experimento foi em parcela subdividida, tinha quatro blocos na estação do experimento lá, dentro de cada bloco tinha 4 parcelas, dentro de cada parcela tinha 4 subparcelas, e dentro de cada subparcela tinha 4 plantas. Então são vários níveis aí, são 3 níveis na verdade, porque blocos a gente considerou como fixo porque era um efeito de fertilidade do solo, certo? Então a gente tem as subamostras que são as plantas ainda dentro. Os tratamentos que a gente usou foram esses 4 níveis de tensão no solo, aplicados nas parcelas, e os níveis de silicato de potássio, foram doses que foram aplicadas nas subparcelas, certo? As alturas das plantas foram medidas nesses 5 momentos aí. Bom, aqui é só uma ilustraçãozinha do silicato de potássio e do milho doce, planta que a gente conhece, certo? Uma análise exploratória, então. Aqui a gente vê alguns histogramas, as divisõezinhas acho que não dá para ver muito bem, mas só para ter uma ideia que, bom, no primeiro momento de observação aos 30 dias, vocês veem que todas as plantas têm ali menos 50 centímetros, bem concentradas a altura, né? Conforme elas aumenta a variabilidade das alturas e a altura delas também. Os 2 últimos momentos você pode ver que tem um pouquinho de assimetria, aos 75 dias para valores maiores e aos 90 para valores menores. Mas só para ter uma ideia, parece estar bem distribuído. Aqui a gente tem uma linha de crescimento médio das plantas em cada um dos 16 tratamentos, ou seja, cada combinação do nível da tensão do solo com o silicato de potássio. O que a gente pode ver aqui, que parece não ter muito efeito de tratamento, vocês concordam? Parece que todas as linhas são bastante parecidas, apesar de que no final, na segunda parte do crescimento, aí, a gente tem alguma interação
entre essas linhas aí, sendo um indício de uma possível interação tripla aí, de tempo com os dois fatores que a gente tem, certo? Esse é o modelo, não se assustem, é uma fórmula grande, tem bastante efeito aí, mas basicamente são os efeitos fixos aí que eu estava comentando já, dos tratamentos, do bloco, e tem 3 erros, que é o erro de parcelas, que é o primeiro Ezinho, o segundo erro é o de subparcelas, e ainda tem o erro de subamostras, e o erro geral de cada medida na planta. O subamostra seria o erro para a planta, ou seja, tem 3 níveis de efeitos aleatórios que a gente está definindo nesse modelo aí, certo? Fazendo uma testes F, esse teste F foi feito, na verdade, da mesma forma que faz com a função LME, você pede uma nova do objeto que sai, porque o objeto que sai é um gamos, na verdade, você está ajustando um modelo do gamos. Só que o objeto que sai você pode transformar para um LME. Todas as funções disponíveis do LME você pode usar com o gamos, certo? Então aqui é uma testes F sequenciais, para cada um dos termos, a gente colocou a interação tripla e uma função cúbica de tempo. Vocês podem ver que as duas foram significativas, certo? Agora a análise de resíduos para esse modelo normal, essa é o que sai da análise padrão do Gamos, análise de resíduos, que ele usa resíduos quantílicos. Para quem não conhece, resíduos quantílicos basicamente você tem que tentar, para interpretar eles, a ideia é que sempre que o modelo estiver bem ajustado, eles vão seguir normalidade, eles vão ter distribuição normal, independente da distribuição da variável resposta que você assumir, certo? Então eles são tipo de resíduos um pouco mais geral, mas a ideia principal é essa. O que a gente vê aqui é uma heterocidade, né? Você concorda comigo? Os 2 primeiros gráficos de cima aí está crescendo conforme aumenta os valores preditos e conforme aumenta aí a medida no tempo, a variabilidade desses resíduos está aumentando, certo? Apesar de que pela normalidade, por esses gráficos não parece que está tão ruim, porém se você olhar esse último gráfico, o gráfico antigo aqui normal, se você tirar a tendência dele, só pegar essa tendência de crescimento e tirar, colocar no eixo horizontal, o eixo X, a gente vai ter esse gráfico aqui, que no Gamos a gente chama de worm plot, gráfico da minhoca, pelos pontos, distribuição dos pontos que tem. Aqui parece estar um pouco mais destacado essas voltinhas, certo? E esses pontinhos tracejados em cinza são as elipses de 95% de confiança, tá no normal padrão. A gente vê que aqui a normalidade não parece que está tão legal, certo? A gente consegue observar mais coisas desse gráfico, na verdade. Olhando para as predições com esse modelo, que são dados por essas linhas em preto aí para cada planta, e as linhas observadas coloridas atrás, a gente pode ver o quê? Que em média, até que esse modelo não está tão ruim. Por isso que esse gráfico aqui, o worm plot, em média ele não está nem muito acima nem muito abaixo da linha horizontal, do eixo X. Mas o que a gente vê aqui? Que a variabilidade está errando, né? No começo as plantas não estão variando muito em questão de altura, no final elas variam mais do que o modelo está predizendo. Por isso que aqui a gente tem uma inclinação no eixo desses pontos, dos resíduos, certo? E ainda as voltinhas, antes e depois, elas indicam que tem problemas também com a simetria dos dados, certo? Isso é um pouco mais difícil de ver, porque depende da concentração, onde a curva está mais concentrada, certo? Mas são mais coisas que a gente consegue inferir desse gráfico. Alternativa com os Gamos, uma das formas de atacar essa heterocidade, os problemas do modelo, com o Gamos a gente pode definir uma outra variável resposta, uma outra distribuição para a nossa variável resposta, certo? Essa gama generalizada ela é um pouco mais geral, ela pode assumir caudas maiores do que é normal. Ela tem 3 parâmetros, em que o primeiro é a média, o segundo é uma função da variância, que já vai pegar um pouco dessa correlação com o tempo que a gente falou, porque quando você vai estimar aqui, você já vai ter que a sua variância está dependendo da média. Então ele já vai ajudar a corrigir essa heterocidade, certo? E ainda tem o terceiro parâmetro, que ele também vai estimar de assimetria. Algumas das formas, vocês podem ver que ela pode assumir uma forma muito parecida com a normal, e outras formas também, dessa gama generalizada. E agora, fazendo a mesma análise, a gente vê que os resíduos já estão bem melhores, certo? Bem mais distribuídos aí, o problema de heterocidade parece estar resolvido, e a normalidade também está bem mais legal. Por esse mesmo gráfico, que como eu falei é o gráfico anterior aqui, só tirar a tendência dele, é exatamente esse gráfico aí, aqui já parece bem melhor. Mas o que acontece? Aqui parece tudo maravilha, né, no gráfico. Agora o Gamos ainda deixa você fazer uma análise dos resíduos por intervalos das suas variáveis preditoras. Você pode ver se no tempo 30 há algum problema com o modelo. Aqui olhando agora as predições, com esse novo modelo Gama generalizado, a gente vê que já está bem melhor. Isso aqui a gente ainda pode ver
no momento 45, por exemplo, os 45 dias, em média ele está predizendo um pouco acima, certo? Do que é a média das plantas, a altura delas. A gente pode ver aqui, são aqueles mesmos word plot que eu falei, só que agora para cada tempo, para cada momento no tempo tem um aqui. A gente vê que o referente aos 45 dias lá é o de baixo no meio. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que os resíduos são negativos. Isso porque o modelo estava predizendo valores acima do que são as plantas em média, certo? O que resulta em resíduos negativos. Então, esse gráfico aqui, a gente consegue ver mais coisas também. A inclinação mostra que ainda tem uns problemas também com uma coisinha com a variância, mas em geral, na média, tem algum probleminha aí, que possivelmente essa função cúbica de tempo não está conseguindo captar direito esse crescimento. A gente pode ver aqui que não está exatamente igual, certo? Algumas conclusões, então, que a gente tira com essa análise, é que usando o GAMS a gente pôde, mudando a distribuição, ajustar um modelo melhor, certo? E fazer uma análise mais detalhada, residual, tentando entender até efeitos de inadequações do modelo, problemas no modelo, por intervalos das variáveis preditoras que a gente colocou no modelo, certo? A conclusão do experimento, então, seria que existe uma interação tripla, que nesse caso, que é só com o efeito linear de tempo, significa que a tendência de crescimento dessas plantas depende das combinações dos dois tratamentos, certo? Então, para dois diferentes tratamentos, a tendência de crescimento vai ser diferente, ao menos dois diferentes tratamentos. E ainda que a gente poderia testar alternativas para essa função cúbica de tempo, para pegar melhor essa suavização, esse crescimento das plantas. Poderia ser uma função logística não linear, ou função não paramétrica, spline cúbico aí, outros que tem, e o GAMS também ajusta, certo? Você pode definir tanto não paramétrico quanto não linear também, GAMS pode ajustar. Algumas referências, o livro do Pinheiro e Bayes de modelos mistos, o artigo original do GAMS, que eu comentei no início lá, de 2005, já está com mais de 1000 citações, e o livro recém-lançado, esse ano em abril, sobre o GAMS. Certo? Obrigado pela atenção de todos. À disposição. Alguém tem alguma pergunta? Não? O que sentido fazer previsão para depois de 6 dias, depois da mesa, e passou esse tempo que o modelo não Esse crescimento da planta, você diz, Gustavo? Olha, a princípio o GAMS é um modelo de regressão. Como qualquer modelo de regressão, você não pode fazer predição, teoricamente, certo? Então, você deveria só entender o efeito das variáveis aí no intervalo de 30 a 90 dias, nesse caso, certo? Então, não vai ser É. Você não teria como avaliar Não, teria que fazer, o experimento deveria ser medido a uma data além dos 100 dias, certo? Para você poder afirmar isso, porque assim é difícil saber o que acontece depois, né? Como todo modelo de regressão. Certo? Obrigado. Mais alguma pergunta? ¿Es posible usar en modelos espaciais? Modelos espaciais, bom, pela interface com o pacote NLME, que eu comentei, o NLME você pode definir funções espaciais lá para correlação, né, dos resíduos, certo? Então, através do GAMS você pode fazer isso, certo? Usar algumas formas de correlações espaciais lá, correlação autorregressiva e as espaciais mesmo, lá que o SAR, eu acho que você pode definir também. No livro do Pinheiro e Bayes explica certinho. Mas você pode fazer tudo que o pacote NLME, a função LME, faz, você pode fazer no GAMS, você pode ajustar modelos mistos através dela, certo? Vamos agradecer novamente.
Bom dia. Meu nome é Lucas Freitas. Eu vou apresentar um trabalho sobre o fenômeno hot hand em basquete. Eu fui orientado pela professora Renata, da ENSE, e o professor Gustavo. Inicialmente vou fazer uma apresentação do tema. O fenômeno hot hand surgiu em esportes coletivos, né, norte-americanos, especificamente no beisebol. Hoje é um conceito importante em economia comportamental e psicologia. Especificamente em basquete, trata-se da crença de que é mais provável acertar arremessos depois de acertos recentes. Né? Então, a definição de hot hand mais moderna, e essa definição é do principal artigo sobre o tema, que é de 85, mas a definição mais moderna utiliza também a dificuldade de cada arremesso. Né? Assim, é levado em consideração se o arremesso é difícil ou não. Né? Bom, são os objetivos do trabalho. O primeiro, um objetivo específico, é ajustar um modelo para a probabilidade de acerto em arremessos de quadra, dadas condições de dificuldades impostas pelo jogo. O objetivo principal do trabalho é apresentar um método para classificação de sequências de acerto em hot hand e também incentivar que a comunidade do esporte utilize a análise de hot hand como ferramenta de decisão durante as partidas e para implementação de treinamento, montagem de elenco, enfim. Bom, aqui a metodologia, usei um modelo linear generalizado, né, uma extensão dos modelos normais, porque a variável aleatória, a variável de resposta, né, nesse caso, pertence à família exponencial, vou falar um pouco mais à frente. Eu usei também modelos generalizados e hierárquicos, porque o que a gente tentou fazer foi relacionar variáveis do arremesso e dos atletas, então por isso a hierarquia natural, né? São dois exemplos de modelos hierárquicos, um com a hierarquia sendo feita no parâmetro livre do modelo e outro no coeficiente de uma variável qualquer, de uma covariável qualquer x. Então, só para ilustrar dois exemplos de modelo hierárquico. Bom, o meu banco é composto por todos os arremessos de 26 atletas da NBA, que é a Liga Norte-Americana de Basquete, na temporada 2015-2016. Esses jogadores foram selecionados pela proporção de acertos e tempo de liga, são jogadores experientes e com alta taxa de conversão de arremessos de quadra. Ao todo foram 36.265 arremessos, com a estrutura de tempo preservada para cada atleta. E as informações foram obtidas do próprio site da NBA, que são disponíveis para todo mundo. Esse outro site, Basketball Reference, é um site grande também sobre basquete, é um site norte-americano também, bem completo. E também junto ao Clube de Regatas do Flamengo, né, todos conhecem. Eles têm acesso a um sistema que a NBA usa também, que é um software de edição de vídeo para estatística, e por eu ser sócio do clube eu consegui acessar esse banco. Bom, que eu vou falar um pouco das variáveis relacionadas ao arremesso. Os arremessos estão alinhados nos atletas, né, estão dentro dos atletas, então assim, três grupos de condições de jogo, assim, 3 grupos de condições de dificuldade, segundo a literatura de basquete, carregam grande parte da explicação sobre o resultado de um arremesso. Esses 3 grupos, enfim, resumidamente, explicam grande parte dos resultados. As condições de jogo, as condições de marcação, que é a relação entre a equipe que defende e a equipe que ataca, e as condições específicas do arremesso, como mecânica, distância até a cesta. Então, esses grupos explicam razoavelmente bem, segundo a literatura, os resultados de cada tiro, né, de cada arremesso. Então, essas foram as variáveis que eu escolhi dentro de um grupo que era gigante, de um banco que era enorme. Então, para o nível de arremesso, são essas as variáveis, né? São utilizadas em grande parte dos trabalhos de basquete também. Né? Bom,
para continuar com a montagem da hierarquia, essas são as variáveis dos atletas, né, que é o nível maior do modelo. Então, eu selecionei 3 índices que reúnem variáveis individuais importantes, como número de pontos, rebote, toco, turnover, variáveis que são utilizadas em qualquer análise sobre basquete. Esses índices reúnem essas variáveis, né, o PIR, o PER e o OWS. Então, são índices populares e as medidas são de fácil obtenção em qualquer site do basquete. Então, aqui só uma análise descritiva rápida para começar a mostrar um pouco sobre hot hand, né? Então, são um mapa de calor com os arremessos de 2 atletas, né? Parte vermelha, onde os atletas mais fazem arremessos. Do lado de cá, lado esquerdo, é um atleta famoso, que é o Stephen Curry, é um arremessador de longa distância, um exímio arremessador de longa distância. Do outro lado é o DeAndre Jordan, um outro atleta que joga em outra posição. Então, a intenção de mostrar esse mapa é o quão relevante a distância pode ser na análise de um arremesso em basquete, né? Então, assim, tem atletas que não arremessam de determinadas distâncias e de determinadas áreas da quadra. Então, a minha intenção é mostrar, deixar claro que isso acontece até mesmo em esporte de alto nível, que é o caso da NBA, né? Então, aqui é o modelo proposto, né? O modelo que eu utilizei. A variável resposta é binária. Vale 1 se o J-ésimo jogador acerta seu iésimo chute, 0 caso contrário. Então, tomando a probabilidade PJ, né, de que o J-ésimo jogador acerte o iésimo arremesso, a gente tem uma variável Bernoulli, uma condicional Bernoulli. Então, o modelo proposto é um modelo normal gama, que é bastante utilizado para diferença bayesiana, enfim, com a hierarquia no parâmetro beta. As covariáveis X são para níveis de arremesso e as covariáveis Z são para níveis de jogador. O índice K representa aquele grupo de dificuldades que eu falei no início, grupo de dificuldades impostas pelo jogo, pelo arremesso e pela marcação. Bom, aqui a interpretação dos parâmetros beta é comum, o que é feito normalmente. Indica mudanças na função logística que eu apresentei, por exemplo, beta 1, J, quando há mudança em x1 e x2 e x3 são constantes. O parâmetro beta, que eu mostrei nesse slide anterior, ele possui distribuição a priori gama inversa, e os hiperparâmetros dessa distribuição gama inversa vão ser utilizados para montagem de cenários com muito peso para a informação a priori ou pouco peso para a informação a priori que eu vou utilizar para o nível dos atletas, né? Então, assim, a informação que eu achei legal de utilizar é o desempenho dos próprios atletas nos últimos 4 anos em relação àqueles índices que eu coletei. Então, o primeiro cenário, nós estipulamos que os hiperparâmetros devem ser tais que a variância fique pequena, fique concentrada nos próprios índices, né? Como se o desempenho dos atletas não mudasse, tivesse pouca mudança nos últimos 4 anos ou 5. E o cenário 2 é a mesma coisa, só que com pouco peso para a informação a priori, ou seja, com uma variância que nós classificamos grande. Então, assim, os resultados estimados para cada arremesso foram obtidos através das próprias iterações do algoritmo de Metrópolis, né, que foi o método de estimação que nós utilizamos. Então, bom, o objetivo, a cada iteração do algoritmo de Metrópolis é gerado um valor para a distribuição a priori do vetor paramétrico, né? Com esse valor, a gente consegue encontrar uma probabilidade de acerto em cada um dos arremessos do banco de dados para uma iteração. Utilizando essa probabilidade de acerto como parâmetro de uma Bernoulli, é possível gerar uma coleção de resultados possíveis para um dado arremesso. Então, na verdade, para cada arremesso, nós temos uma coleção de resultados possíveis, cujo tamanho é igual o número de iterações do algoritmo de Metrópolis, né, que é um MCMC. Então, o resultado estimado para cada arremesso
é a moda desse conjunto. Então, é o resultado que mais se repete, né, entre acerto e erro nessas simulações, nessas iterações do algoritmo de Metrópolis. Então, assim, aqui são alguns resultados do modelo. Tem uma razão essa é uma razão de chance para um atleta que também é bem famoso. Então, assim, o beta 3 é relacionado ao grupo 3, que é de condições de arremesso. Então, bom, quando há aumento de uma unidade na distância até a sexta, por exemplo, que foi a variável que a gente usou para aquele grupo, há uma diminuição de aproximadamente 7% na chance de acerto. Isso é totalmente intuitivo, né? E aqui é o intervalo de credibilidade para todos, para o parâmetro alfa de todos os atletas, né? Para fazer a análise de hot hand, nós selecionamos apenas os 3 atletas que têm o parâmetro alfa maior do que 0, porque esse parâmetro é o único responsável pela probabilidade de acerto quando todas as variáveis assumem valor 0, ou seja, quando não há dificuldade para o arremessador, né? Então esses atletas foram o LeBron James, o Stephen Curry e o Tony Parker. São 3 atletas bem famosos. Que, sobre a análise de hot hand em si, né, são avaliadas sequências de 4 ou mais acertos, ou seja, sequências onde o atleta mantém um número significativo de acertos ao longo de uma partida só. E uma sequência dita de hot hand quando a série correspondente de resultados esperados possui mais erros do que acerto. Então, assim, na verdade, o que a gente está fazendo é incluir uma interpretação para a parte que não é explicada pelo modelo. Então, desse lado esquerdo, supondo uma subsequência real em cima e uma subsequência acima gerada da forma que eu expliquei anteriormente, essa sequência é de hot hand, porque o jogador superou as dificuldades impostas pela partida e as condições do próprio jogo. Do lado direito, no caso, segundo a nossa definição, não é uma subsequência de hot hand, porque o nosso modelo conseguiu prever que o atleta realmente tinha condições de acertar e foi o que de fato aconteceu, né? Então, esse é o critério para definir se uma sequência é ou não de hot hand. Então, assim, algumas conclusões, né? Enfim, o atleta LeBron James apresenta um número de sequências de hot hand muito alta no playoff, e isso é bom porque a parte final do campeonato é um atleta que costuma subir de nível técnico ao fim da temporada, enquanto os outros apresentam lesões e cansaço, etc. Bom, no próximo slide tem outras informações, né? Então, a gente conseguiu encontrar 3 sequências de um mesmo atleta contra o mesmo adversário, e isso motivou a sugestão de que a análise de hot hand pode ser utilizada como uma ferramenta para que se tomem decisões, né? Se esse modelo ou algo do tipo tivesse disponível para a comissão técnica do San Antonio, o time do Tony Parker, ele poderia ampliar esse número de pontos contra essa franquia, ou se essa outra franquia, né, a franquia adversária, tivesse acesso a essa ferramenta, talvez isso pudesse não ter acontecido, né? A gente falando de 4 arremessos, podem ser até 12 pontos em sequência, 5 arremessos, 15 pontos em sequência. Num jogo de alto nível isso faz toda a diferença, ainda mais se for de playoff, se forem de finais, né? O atleta Stephen Curry também possui 75% de sequências de hot hand, quando seus marcadores possuem mais de 2,20 metros, e isso é bem surpreendente, porque um atleta alto dificulta o ângulo para o arremesso, né? Enfim. Bom, o atleta Tony Parker também possui 6% do total de arremessos em hot hand, isso é bem alto, considerando que ele tem poucos minutos de quadra. Então, enfim, as conclusões são essas, são de tomada de decisão mesmo para a comunidade do basquete, e que são as referências, né, os principais artigos sobre o tema. O primeiro foi bem premiado, até ganhou uma conferência de esporte que eu entendo que é a maior do mundo. O terceiro é uma literatura específica de basquete, e o quinto é o primeiro artigo que se propôs a analisar esse tema. E é isso, obrigado. Se você começa a analisar a sequência, a série do cara,
partida, tipo, o histórico do cara é a partir da hora que uma partida começa, ou sempre tem o histórico do cara da temporada? Não, através do software, né, o Synergy, pode pegar isso em tempo real, né? Então as franquias que têm esse tipo de acesso, no caso das franquias da NBA, elas podem fazer uso de um modelo de hot hand em tempo real, se for o caso. Aqui eu peguei informações de uma temporada anterior ao ano que eu fiz o trabalho. Então, assim, as duas coisas podem acontecer. Aqui no Brasil, a versão do software que é utilizada pelos times daqui não permite essa edição durante a partida, né? Mas na NBA é possível. Fazer esse tipo de afirmação e de estudo sobre um cara que você tem pouco dado dele não seria interessante, né? Não, por isso que eu optei por atletas com bastante minuto de quadra e bastante número de arremesso. Assim, basicamente, todo o meu banco é composto por atletas com mais de 1000 arremessos em uma temporada só. Então, assim, é um número significativo, assim, para que a análise seja assim. Você tem intuição de quantos resultados no passado, quantos arremessos no passado reforçam a probabilidade de um arremesso, tipo 10, 20? Então, o que é usual, aqui a definição de hot hand costuma ser para arremessos subsequentes, né, claro, e para 4 ou mais arremessos em sequência. Então, assim, o que é usual, que os fãs, né, que a mídia, que os atletas e os treinadores entendem, é que um atleta só pode estar em hot hand depois que ele acerta 4 arremessos em sequência. Porém, essa definição foi sendo modificada ao longo do tempo, porque o que se espera de um atleta em alto nível é que ele acerte 10, 15, 20 arremessos se ele não tiver dificuldade. Então, o que eu entendo que foi o que foi diferente nesse trabalho que eu fiz foi incluir as covariáveis que medem a dificuldade. Os outros trabalhos assim, que eu tive contato, eles se preocupam mais em fazer testes de sequência mesmo, testes de run, e, enfim, coisas que não levam em consideração a dificuldade do arremesso. E essa é uma tendência, né? O que se espera de um atleta de alto nível é que ele consiga acertar, sei lá, 50, 100 arremessos se ele estiver livre. Vamos agradecer novamente. Bom dia, meu nome é Sofia. Eu sou estudante de graduação da ANSI, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE. O meu trabalho é meu projeto de iniciação científica, feito com a orientação do Gustavo Henrique Rocha, que também é ex-aluno daqui da UFMG, e da professora Aline Carvalho Veiga. E o nome do trabalho é a aplicação dos modelos de regressão censurados em estatísticas públicas. O objetivo desse trabalho foi aplicar modelos de regressão censurados em estatísticas públicas brasileiras, e tendo como metodologia a inferência bayesiana. A gente escolheu a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE, do ano de 2008 e 2009. E para o erro do modelo, a gente escolheu tanto distribuições simétricas quanto assimétricas. As distribuições simétricas foram a normal e a t-student, e a distribuição assimétricas foi a skill T e a skill normal. Eu queria primeiro, antes de falar dos modelos de regressão censurada, explicar um pouquinho o que são dados censurados, para quem não conhece esse termo. Quando você tem uma amostra, ela geralmente pode ser completa ou ela pode ter alguma limitação. E existem dois tipos de limitação, quando é censura e quando é truncamento. Aí, para explicar um pouquinho essa diferença entre os dois, eu trouxe esse exemplo. Vamos supor que a gente tem um aparelho e ele vai falar para mim se tem uma substância na água e vai especificar também a concentração dessa substância. Então, vamos supor primeiro que o meu aparelho ele é perfeito. Ele tanto vai falar se tem a concentração da água, dessa substância na água, quanto ele vai especificar essa quantidade. Então, nesse caso, não tem limitação nenhuma. Mas suponha agora que o meu aparelho detecta, mas ele não especifica qual é essa quantidade, quando essa quantidade é menor do que 1,5. Então, nesse caso, tem uma amostra censurada.
E, por fim, porque a única informação que eu tenho aqui é que ela é menor do que 1,5. E, por fim, vamos pensar que esse aparelho ele tem um defeito ainda maior. Ele, além de não especificar, ele não vai detectar quando a substância é menor do que 1,5. Ou seja, comparando a censura com o truncamento, eu tenho uma maior perda de informação. Tá, agora que eu sei mais ou menos onde eu vou encontrar esses dados, como é que eu utilizo eles? Uma forma de eu trabalhar... Tá funcionando? Uma forma de eu trabalhar com esses dados é pegar uma variável auxiliar, que eu vou chamar de variável latente aqui porque uma parte dela vai ser observada e outra não. E aí, a minha variável censurada vai ser composta pela parte observada, essa variável latente, e pelos valores censurados. Vou ilustrar isso para vocês com um exemplo anterior. Aqui a gente tem o Y, que é a concentração da substância na água, e o 0 vai ser os valores censurados. Quando eta for menor que 1,5, Y recebe 0. Quando eta for maior ou igual a 1,5, Y recebe o valor de eta. E aqui a gente pode ver os gráficos também dessas variáveis. O gráfico da variável latente, com a divisão do intervalo em parte não observada e parte observada, com ponto de corte em 1,5, e o gráfico da variável censurada, com o acúmulo dos valores no 0 e ela pegando exatamente a parte da variável latente como não censurada, a parte não observada. A parte observada. E qual a importância disso para as ciências sociais? A gente pode ter dois tipos de imitações, ou mais, aqui foram só duas, quando você está tendo trabalho de ciências sociais. O seu questionário ele pode oferecer apenas algumas opções, então ele acaba restringindo o limite que a pessoa poderia responder, acima ou abaixo do intervalo, ou então o período de referência da pesquisa, que pode não englobar o período de ocorrência do evento de meu interesse. Por exemplo, suponha que eu esteja interessada em saber quantas pessoas gastam com automóveis. E aí eu pergunto para alguém, quanto você gastou com automóvel no ano passado? Como a compra de automóvel não ocorre todo ano, pode acontecer de muitos zeros aparecerem na minha amostra. Então, eu acabo tendo esse tipo de problema. Aí se eu aumentar esse período de referência, menos zeros vão aparecer. Até se eu tirar esse período de referência, eu vou ter só os valores zero das pessoas que gastaram R$0 na compra do automóvel. Mas assim, logicamente uma pesquisa não pode ter nenhum período de referência. Então, o que a gente pode fazer como estatístico é lidar com esse tipo de situação, tendo uma amostra com período de referência e saber como trabalhar com ela. E aí vem o modelo de regressão censurada, que é quando você quer usar uma variável para explicar a outra. O James Tobin, ele apresentou pioneiramente o caso de pesquisas orçamentárias, no qual muitas famílias declaravam valores iguais a 0 para gastos com automóveis e outros bens de consumo duráveis. E ele mostrou mais ou menos o que eu passei a intuição para vocês no outro slide. Ele propôs tratar os zeros como observações censuradas e mais tarde o modelo dele foi chamado de modelo Tobit porque ele fez uma citação à análise Probit. E o modelo também hoje em dia é chamado de modelo de regressão censurada. O modelo se dá dessa forma, com a variável que eu mostrei para vocês agora, com o ponto de corte sendo no 0, e a variável latente agora vai ter uma relação linear com beta 0 e beta 1, coeficientes na regressão, o vetor de covariáveis, de variáveis explicativas no modelo, e vai ter também um erro associado. Originalmente, o James Tobin atribuiu suposição de normalidade para esse erro, com média 0 e variância sigma 2. Entretanto, como a suposição de normalidade não é sempre viável para os nossos dados, a gente pode estender esse modelo para agregar outros tipos de distribuições que vão atender melhor
as características dos meus dados. Então, se eu quiser, por exemplo, tem uma amostra com muitos valores atípicos, eu posso atribuir uma distribuição com caudas mais pesadas, que seria o caso da T-Student e a Skill T. No caso de uma amostra com assimetria, eu poderia atribuir distribuição assimétrica, que é o caso da Skill normal e a Skill T. E para os 4 modelos, a gente queria mostrar da mesma forma o erro. Então, a gente fez essa regressão estocástica, que vai ser o erro para os 4 modelos, onde W e Z vão ser distribuições normais padrões. G vai ser uma variável de mistura positiva. W, Z e G são independentes. E eu vou fazer também uma reparametrização com parâmetro relacionado à simetria. Antes ele ia de menos infinito a infinito, e agora ele vai de menos 1 a 1. E aí, por fim, a gente tem essa última representação aqui. E como é que eu chego nos 4 modelos através dessa representação? Quando G é uma gama com parâmetro de taxa de forma V sobre 2, eu vou ter a Skill T. Quando G para todo I for 1, eu vou ter a Skill normal. E nos ambos os casos, quando eu tiver o parâmetro delta igual a 0 e, consequentemente, o parâmetro relacionado à simetria igual a 0, eu vou ter a T e a normal, que são as versões simétricas dessas distribuições. Aqui é só para vocês terem uma noção da cara dessas distribuições quando eu vou mudando o parâmetro relacionado à simetria. Quando é negativo, ela se concentra à esquerda. Quando ele é positivo, ele se concentra à direita. E conforme eu vou aumentando a grandeza absoluta, ele vai mudando essa formato curvilíneo que é característico da normal. Mesma coisa para a Skill T. E para quem não sabe ou não lembra, quando a gente coloca o V tendendo a infinito, a gente consegue aproximar a T para normal. Aqui a gente vai falar um pouquinho como é que a gente fez a inferência desses modelos. A gente usou o uso de técnicas de aumento de dados para as variáveis latentes. A gente implementou os algoritmos MCMC para mostrar as distribuições condicionais completas a posteriores no R. E a gente também, depois com os resultados, a gente fez uma comparação utilizando as medidas de seleção LPNML, DIC, WIC, EIC e EBIC. E por fim, a gente também viu se tem alguma observação influente através da medida KL. Aqui falando rapidinho a nossa pesquisa, a nossa fonte de dados, que é a POF. A nossa motivação foi por conta do Tobin, porque ele também utilizou uma pesquisa de orçamento familiar. A POF ela tem como objetivo mensurar e analisar o consumo e gasto de rendimentos das famílias brasileiras. E 2 características importantes. Ela utiliza como unidade de investigação a unidade de consumo, que se aproxima um pouco do conceito de família, que é um único morador ou um conjunto de moradores compartilhando a mesma fonte de alimentação. E outra característica importante é que tanto a POF quanto a pesquisa utilizada por Tobin tem amostragem complexa para obter os dados. E a gente teve aqui que assumir que veio de amostragem aleatória simples. Então, botando a mão na massa, a gente teve essas variáveis de resposta e explicativa. A variável resposta deu-se pelos gastos médios mensais com bens de consumo duráveis da IESM unidade de consumo em R$1.000, ou seja, 37% de zeros na minha amostra considerados como censurado. E a variáveis explicativas, que é a idade em anos da pessoa de referência da IESM unidade de consumo, centrada em relação à média, e pessoas de referência, eu digo chefe da família. E a segunda variável é a renda monetária mensal da IESM unidade de consumo em 1.000. E o tamanho da minha amostra foi 56.091. A gente utilizou distribuições a priori vagas, tanto por todos os parâmetros. Para a distribuição do modelo T e modelo Skill T, a gente utilizou para os graus de liberdade exponencial
truncada abaixo de 2, para garantir que vamos ter uma variância finita. Para o parâmetro delta, a gente utilizou um uniforme menos 1 a 1. Aqui temos alguns resultados relacionados a todos os modelos. Os intervalos de alta densidade posterior de 95% de credibilidade. Algumas observações que a gente pode apontar. O zero não está contido em qualquer dos intervalos para os coeficientes da regressão, ou seja, todas as variáveis foram significativas, os coeficientes, né, foram significativos. Para todos os modelos, o efeito da variabilidade é negativo, o efeito da variável renda é positivo, ou seja, quanto maior a idade, menor é o gasto, e quanto maior a renda, maior é o gasto. As estimativas para o grau de umidade foram pequenas, o que conta pontos a favor do modelo de caudas mais pesadas, e as estimativas para delta foram grandes, o que conta pontos a favor para os modelos assimétricos. Aqui a gente tem os resultados das medidas de comparação de modelos. Corroborando o que a gente já tinha visto com o resultado anterior, os modelos com caudas mais pesadas e assimétricos foram melhores, o que faz a gente concluir que o modelo Tobit-QT foi aquele que obteve melhor desempenho. Por fim, só para deixar aqui o resultado daquela medida de diagnóstico de observação influente, a gente utilizou esse critério proposto pelo Peng no artigo de 1995, que ele fala que observações com KL maior do que 0,14 podem ser consideradas observações influentes. E a gente vê nos gráficos, a linha vermelha pontilhada aqui é o 0,14, que observações que nem no T-Tobit, nem no Tobit-QT tiveram observações influentes. Concluindo, então, a gente chega que o modelo Tobit-QT foi de fato melhor, e para trabalhos futuros, a gente pensa que seria legal alguém tentar de novo repetir todo esse trabalho, só que trocando a priori para os graus de liberdade, talvez usando a priori de Jeffreys, ou então a exponencial hierárquica, que alguns outros trabalhos utilizaram, considerar outra reparametrização para o parâmetro de assimetria, para simplificar o algoritmo, porque eu tive bastante problema para chegar numa taxa de citação legal para mostrar esse parâmetro, incorporar o desenho amostral da POF no modelo, que eu particularmente gostaria muito de saber como ficaria o resultado final, e por fim, incluir uma interpretação para os coeficientes da regressão. Essas foram algumas referências que eu utilizei. Muita gente da Unicamp e da USP trabalha com esses modelos de regressão censurados. Eu li bastante trabalhos deles. E o do Tobin, o pioneiro, está aqui. E é isso. Deixar mais claro que para mim também foi uma dúvida assim, pô, mas esse zero, será que não foi a pessoa? Ou se não foi a pesquisa que não conseguiu lá na hora da venda? Porque pode acontecer da pesquisa do experimento não conseguir ver o evento de interesse acontecer. Por exemplo, quando eu faço um estudo e eu não consigo acompanhar a morte de um paciente por determinada doença. Estou interessada em saber a morte, quando as pessoas morrem de determinada doença. O meu estudo não consegue acompanhar todos os doentes que estão com aquela doença. Então eu vou ter que terminar aquele estudo. Por isso que muita gente utiliza a censura maior ou igual ao tempo de estudo, porque aquelas pessoas que não morreram ainda com aquela doença, um dia vão morrer. Mesma coisa eu tentei trazer aqui para o mundo das ciências sociais. Quando o pesquisador ele se obriga a botar um tempo na pesquisa dele, ele não sabe se aquele zero foi porque a pessoa não vai comprar, ou seja, ele não tem características que falam, características que mostram que ela seria uma boa compradora de carros ou não, ou se de fato foi a minha pesquisa que teve azar de não ir ela tinha tudo para comprar o carro, tem alta renda, altas qualidades, amigos que compram, mas a minha pesquisa não foi no tempo exato para comprar. Então é um pouquinho isso que a censura tenta fazer. Mostrar, separar o zero, que é do zero de não compra, do zero que poderia ser potencialmente maior que zero. É isso. Mais alguma dúvida?
por enquanto, né? Tudo bem, vamos agradecer também. Penúltima, Thaís. Pode fechar esse aqui. Bom dia, meu nome eu sou a Thaís, né? Sou da Universidade Federal de Lavras, aqui de Minas. O meu orientador é o professor Joel, que não pôde vir aqui, mas tem outros professores aqui também, lá da universidade. Eu sou engenheira de alimentos por formação de graduação, segui no mestrado na estatística e doutorado na estatística. Gente, vou só mudar a apresentação, que essa aqui está passando. E estou no doutorado ainda, né? Estou caminhando. Bom, eu vou falar hoje sobre a secagem de banana d'água nas temperaturas de 40 e 70 graus Celsius, descrito pelo modelo de Lewis e a inferência bayesiana. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o assunto, depois vou seguir para a metodologia. Fala no microfone, por favor. Desculpa, tinha esquecido. A banana está entre as frutas mais consumidas mundialmente, sendo que no Brasil ela ocupa a posição de quarto fruto mais consumido. É o fruto mais consumido aqui no Brasil. Sendo o Brasil o quarto maior produtor, que fica atrás das Filipinas, Índia e China, que são os maiores produtores. O último censo agropecuário estimou que o Brasil produziu cerca de 7 milhões de toneladas no ano, né? E a maior produção concentra-se nos estados da Bahia, Pará, São Paulo e Minas Gerais. A banana, acredito que todo mundo aqui já tenha consumido, é um fruto de sabor agradável, né? Então é um sabor que é bem agradável para o brasileiro. No entanto, é um fruto bastante perecível. Tem uma vida útil que vai de 5 a 7 dias in natura. Devido a essa alta perecibilidade e problemas no pós-colheita, né, são necessárias algumas técnicas de conservação no pós-colheita. Uma dessas técnicas é a secagem, né, chamada secagem de alimentos, que consiste na remoção da água livre desse alimento para a forma de vapor não saturado e que vai prolongar a vida útil desse alimento. Você vai reduzir a quantidade de água, consequentemente você vai diminuir a atividade microbiológica ali dentro e vai prolongar a vida útil desse alimento. Não sei se alguém conhece a banana passa, você já comeu, mas é bem parecido com essa figurinha aí. O processo de secagem, né, a perda de umidade ao longo do tempo, forma uma curva sigmoide, que é comumente descrita por modelos de regressão não linear. E nós vamos usar a inferência bayesiana, que é também uma ajuda, né, para essa análise, porque normalmente a gente trabalha com pequenas amostras. E a inferência bayesiana tem bons resultados para pequenas amostras. Normalmente o custo é alto de laboratório, então normalmente tem poucos dados, o conjunto de dados nunca é muito grande. O objetivo é utilizar o modelo de Lewis para descrever a cinética de secagem por convecção natural de banana d'água nas temperaturas de 40 e 70 graus Celsius via inferência bayesiana. A metodologia, os dados foram obtidos por Borges e seus colaboradores, que é uma professora lá do Departamento de Ciência dos Alimentos, da UFLA mesmo. Eles
obtiveram os frutos no mercado local, fizeram a triagem, né? E fizeram a secagem por convecção natural, num equipamento específico, levando em consideração a influência da temperatura. Os frutos foram cortados em discos, né? No experimento original, eles usaram mais formatos, mais temperaturas e algumas condições específicas para secagem, mas como ia ficar muito longo, a gente resolveu só colocar uma parte aqui da análise. O modelo é esse daqui, RU é a razão de umidade em cada observação, em cada temperatura, que é medida em cada tempo. Foram 14 medições no tempo de 0 a 24 horas. KIJ é a razão da taxa de secagem, é a razão da taxa de secagem máxima. Então, ela é obtida em cada medição. Não é um parâmetro fixo, mas a gente vai obter uma média desse parâmetro. É como se ele medisse a velocidade da secagem. Quanto maior esse parâmetro, maior foi a perda de umidade, que teve uma velocidade maior da perda de umidade ao longo do tempo. Quanto menor esse parâmetro, menor essa velocidade. Não é uma medida de velocidade, mas se aproxima, é uma razão de umidade. Para as análises, a gente usou o software OpenBugs e o R. O OpenBugs para fazer a inferência, né, utilizando as cadeias de Monte Carlo e a cadeia de Markov, e o R para fazer a análise de convergência usando o software BOA, o pacote BOA. Considerando a distribuição amostral dos dados, a função de verossimilhança dada por essa equação, e as priores foram estabelecidas de acordo com o que é mais ou menos o parâmetro. O K, como é uma razão da taxa de umidade, ele varia entre 0 e 1. Então, o menor seria 1, o menor seria 0, o máximo seria 1. Então, a gente colocou uma uniforme. Para variância, a gente colocou uma inversa gama, que, de acordo com o software, a parametrização que o software usa é essa daqui, tá? E A, B, lambda e R são os hiperparâmetros da priori. Para verificar a convergência, nós usamos a metodologia de Nogueira, Safra de Ferreira, que consiste em, primeiro, aplicar o teste de Raftery-Lewis para determinar o tamanho ideal da sequência. Depois que estabeleceu isso, são geradas novas cadeias, vai fazer o monitoramento da convergência das sequências com base nos critérios de Raftery-Lewis, que é o Rubin e Guild, e determinar também o burn-in pelo critério de Heidenberg e Welch. Falei errado. Bom, para verificar se teve boa precisão ou não, nós utilizamos desvio padrão, erro de Monte Carlo, e observamos o intervalo de credibilidade, e calculamos ainda duas diferenças. Uma é a diferença do K, que é essa razão de umidade, né, que a gente fez para a temperatura de 70 e para de 40. Então, a gente vai ver com isso, né, qual que foi, se foi significativo ou não, né, qual que foi essa diferença real, e ao final do processo, da razão de umidade, qual que foi essa umidade ao final do processo, que no modelo não tem, mas é um dado interessante, que quando a gente faz a secagem, a gente está interessado em saber qual que foi o teor de umidade no final do produto e se isso realmente vai ser viável, se aquele teor de umidade vai garantir que meu produto tenha uma vida de prateleira, né, uma vida útil realmente condizente com o processo, né, se vai valer a pena. Os resultados após a geração das cadeias, né, foi realizado o teste de convergência. A gente partiu de uma amostra piloto de tamanho 11.000, descartando as 1.000 primeiras interações e aplicando a metodologia de Nogueira lá. Nós vimos pelo teste Raftery-Lewis, que indicou uma cadeia de tamanho de 9.000, TIM de 2 e burn-in de 6. E a partir de então foram geradas duas novas cadeias nessas condições e aplicados todos os testes novamente para verificar a convergência. O teste Raftery-Lewis, que dá o fator de dependência, né, foi menor que 5, que indica que dá indícios de que houve convergência da cadeia. Então, até coloquei uma referência aqui de Delfino, que ele afirma que há garantias suficientes para que a gente possa falar que houve convergência, né? O teste de Guick e Rubin, Gelman e Rubin e Guick, né?
a estimativa de R foi próxima de 1 para todos os parâmetros e valores P acima de 0,05 respectivamente, indicando também a possibilidade de convergência. E, por último, o critério de Heidenberg e Weld, que indicou não rejeitar a hipótese de estacionalidade para as cadeias, ou seja, então a gente tem indícios suficientes de convergência das cadeias. Aqui nós temos os resultados, né? Vou chegar para cá para poder falar melhor. A nossa razão de umidade na temperatura de 40 graus Celsius foi 0,06. Então, ela é uma média, né, de todos em cada tempo. Então, ela foi bem pequenininha. A temperatura de 70, ela foi bem maior, foi 0,2. A diferença dela é bem expressiva, 0,22. Se a gente considerar que é quase um quarto, né, quase 4 vezes maior uma da outra. Então, além de a gente observou no mesmo período, né, em 24 horas. Então, em 24 horas, nessa temperatura, a gente teve uma perda de umidade muito maior. Claro que, associada a essas análises, tem que ser feita outras análises de sensorial, de palatabilidade, textura e etc., né, para ver a viabilidade. Mas, em relação a tempo e temperatura, a gente pode observar que ela teve uma perda de umidade bem expressiva, né, bem maior nesse mesmo período. E, ao final do processo, também foi de quase metade, que a nossa razão de umidade também varia de 0 a 1. Então, 0 que não perdeu nada e 1 que perdeu toda a água, né? Dificilmente a gente vai conseguir algum produto que perca 100% da umidade, mas a gente tenta chegar mais próximo possível. Então, a gente viu que na temperatura de 70 graus Celsius a gente teve uma perda bem expressiva, bem maior do que na de 40 graus Celsius ao final do processo, o que é interessante para fins práticos e comercialização. As variâncias foram bem baixas, né, indicando precisão, desvio padrão, erro de Monte Carlo também, e os intervalos de credibilidade foram de pequena amplitude e nenhum passa para o zero, passa pelo valor zero, né? Então, isso indica também uma boa precisão para as nossas análises. Deixa eu voltar aqui para a gente visualizar as marginais das distribuições e as cadeias, né, que é a visualização da inferência bayesiana. Só para a gente ver aqui onde ficou mais ou menos o parâmetro, a 40 graus Celsius, né? Na 70. As diferenças de RU e K. Uma coisa que eu não comentei antes, a inferência bayesiana ela é pouco usada nessa área de secagem de alimentos. Ainda é pouco usada, talvez pela falta de conhecimento de alguns pesquisadores na área, mas a gente tem visto que é bastante interessante, tem resultados muito bons, assim, o retorno é bem bom. E aqui o ajuste, acho que ficou meio pequeno, achei que tinha ficado melhor, mas para a gente ver como que é a perda de umidade. Até visualmente, né, a curva a 70 graus Celsius é bem mais expressiva do que a de 40 graus Celsius. Então, além disso, pode ser feita uma outra análise no tempo de parada, né? Talvez com 70 graus Celsius a gente possa parar o processo antes. Então, talvez o binômio tempo e temperatura viabilize mais a parte de custo também. Bom, para concluir, a metodologia de inferência bayesiana foi eficiente no ajuste dos dados, cinética de secagem de banana d'água em diferentes temperaturas, sendo que o modelo de Lewis ajustou-se bem aos dados e observou-se que a perda de umidade ao final, a perda de umidade de aproximadamente 0,5 no final do processo entre as temperaturas de 70 e 40 graus Celsius, no mesmo período de avaliação, com variação na taxa de secagem de 0,22 gramas de água por minuto, né, que é uma velocidade. Então, a gente teve uma velocidade, uma perda de umidade bem maior na temperatura de 70 do que na de 40. Aqui algumas referências, a Borges, de onde foram tirados os dados, Delfino, Martins e Filho, que foram os autores que sugerem para outra área, né, a utilização dessas diferenças que a gente fez, a gente se baseou neles, Nogueira e Safad, pelos critérios de convergência,
o software R, faltou o OpenBooks aqui e alguns outros. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Se a gente tiver alguma dúvida. Alguma pergunta, pessoal? Então, vamos agradecer. Wesley? Bom dia, gente. Bom, meu nome é Wesley, eu sou aluno aqui da casa. Bom, devo ser aluno de graduação desde que Moisés saiu do Egito, mas... enfim. Então, eu vim aqui hoje para apresentar o meu trabalho, que é as representações sociais e redes cognitivas, uma abordagem baseada em grafos. Além de mim, as pessoas que compõem o nosso grupo de trabalho são o professor Gilvan, da FACE, a professora Denise, que é do próprio departamento, o Rodrigo, que é do IMPA, e a Marina, que também é uma aluna de graduação. Bom, começando, eu queria explicar um pouquinho para vocês que o nosso trabalho ele é baseado nas representações sociais. As representações sociais elas podem ser entendidas como a forma como uma pessoa ela faz uma representação sobre um objeto, sobre uma pessoa ou sobre um fenômeno. Então é mais ou menos como se fosse a opinião dessa pessoa sobre aquele determinado fenômeno. E assim, mais formalmente ela pode ser entendida como uma análise de conceitos compartilhados socialmente. Só que na literatura, pelo menos lá na sociologia e na demografia, o caráter relacional dos conceitos que são compartilhados ainda é muito pouco explorado. E também é pouco explorado na literatura o estudo da heterogeneidade desses conceitos. Então, uma das formas mais recentes de representar objetos sociais é através de redes. E, consequentemente, a gente vai cair nos grafos, que são uma representação razoável para redes. E as vantagens da sua utilização são: a gente tem uma representação baseada no modelo teórico e matemático formal, a gente prestigia esse caráter relacional das representações sociais, e ela admite o particionamento dos conceitos, tornando disponível o estudo da heterogeneidade dos conceitos compartilhados. Bom, então os objetivos desse trabalho, a gente vai mexer com um trabalho mais teórico, não tem muito resultado não, a gente vai mostrar nenhum exemplo, mas por causa do tempo não dá para mostrar muita coisa. Então a gente vai apresentar a base metodológica que foi desenvolvida para a gente poder usar essas redes cognitivas. A gente constrói um mecanismo capaz de aproveitar a informação trazida da técnica de associação livre de palavras. Então, nesse trabalho, o que a gente vai fazer é apresentar uma forma de representação onde a gente define os indivíduos como objeto de estudo, uma outra forma de representar utilizando os próprios conceitos como objeto de estudo. A gente vai apresentar uma forma de decomposição da rede em subgrupos e, a partir daí, estudar a heterogeneidade dos conceitos. E a gente vai apresentar um pequeno exemplo que a gente fez usando dados inéditos sobre Zika vírus em Governador Valadares. Bom, então, falando um pouco sobre a técnica de associação livre de palavras, que é a forma de coleta que a gente utiliza. Então, eu fiz aqui um exemplo. A gente tem as pessoas ali, uma amostra, a gente coleta uma amostra das pessoas. Então, a gente expõe cada pessoa dessas a um termo indutor. O entrevistador cita esse termo, no nosso caso, Zika vírus. Então, o entrevistador chega lá, Zika vírus, o que você pensa sobre o Zika vírus? Então, cada pessoa é exposta a esse termo indutor. E a partir daí, essa pessoa, sem pensar, ela vai falar as primeiras coisas que vierem na cabeça dela sobre o que ela entende por Zika vírus. Então, e a gente tem aqui o módulo de coleta. Então, as pessoas vão lá, citam o que elas acham sobre Zika vírus. O Zika vírus para mim significa morte, por exemplo. Então, vai lá e escreve morte. Depois disso, a pessoa vai e ordena essas palavras de acordo com a ordem de maior importância para elas. Ali a gente tem um quadradinho, ela vai lá e ordena. Então, essa técnica que é interessante porque a pessoa não precisa de ter uma cognição elevada para chegar ao ponto de entender, isso aqui é o Zika vírus. Mas ela está dando a opinião dela, que é o que a gente está interessado, mas um pensamento livre. Então, a preparação dos dados
a gente precisa aplicar uma padronização nos dados. Porque as pessoas podem falar coisas com palavras completamente diferentes, mas sendo a mesma coisa. Então a gente precisa aplicar essa padronização. Mas aplicando essa padronização, o que a gente tem é que você vai acabar forçando, pode acabar forçando a pessoa a falar 2 vezes a mesma coisa. Isso é uma coisa que, em teoria, é impossível, mas como você está padronizando, isso pode acontecer. Então, em último caso, o que a gente faz é fazer remoção. Primeiro a gente tenta repadronizar isso, mas em último caso a gente faz a remoção das duplicatas. Logo após a gente faz o cálculo da matriz ou lista de adjacências para a gente fazer a geração do grafo, para a representação social. Bom, então, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente usa os indivíduos como objeto de estudo, a gente tem as conexões, onde a gente tem aqui, vamos supor, essa evocaçãozinha azul aqui. Então, vamos supor que isso aqui é uma evocação, uma opinião. Então, essas pessoas que falaram em azul, elas falaram a mesma palavra. Então elas formam uma conexão, de alguma forma. E a mesma coisa acontece para as pessoas que falaram as palavras em rosa, as palavras em amarelo e as palavras em vermelho. Então, no final, a gente une todas essas redes, todas essas áreas aqui, e a gente forma uma rede geral, unindo todo. A gente tem essa configuração aqui. E, a partir daí, a gente acaba trabalhando apenas com essa rede, quando a gente mexe com as pessoas em nível de estudo. E para fazer isso, utilizando a ordenação que a gente tem que vem da TALP, nós desenvolvemos esse aqui um coeficiente original, que foi desenvolvido pelo nosso grupo, onde a gente faz uma ponderação, levando em consideração, com as pessoas, a gente compara 2 vetores de evocação. Se essas pessoas falam pelo menos uma palavra em comum, elas estão conectadas de alguma forma. A gente tem aqui uma ponderação pela distância. A gente tem uma ponderação pela distância, que é essa partezinha aqui, e a gente tem uma ponderação pela ordem dessas evocações. Lá no final, a gente faz uma normalização para esse aqui, e a gente tem ali uma correção por falta de informação. Se essa pessoa falou menos informação do que o experimento pede, então ela não pode, mesmo que ela seja igualzinha a outra pessoa, não pode receber 1 de peso. E a gente coloca para cada posição pesos sequenciais. Porque a gente coloca de N até 1 os pesos, e aí a gente aplica essa forma. Bom, quando a gente está olhando para os significados como objeto de estudo, aí acontece o seguinte: como a pessoa ela falou aquelas palavras, a gente assume que mentalmente para ela aquilo faz algum sentido. Então aquilo tem uma conexão. Se ela falou morte, sei lá, vida, para ela aquilo, para representar os equilíbrios, faz sentido. Pelo menos na opinião dela. Então o que acontece? Aqui a gente perde a informação do indivíduo e cada pessoa ela vai formar uma rede individual. E aí o que acontece? Como essa palavra amarelo está ligada com azul e amarelo está ligado com a rosa, a gente vai unir isso de forma que a palavra rosa vai ter um caminho entre a palavra rosa entre azul e amarelo pela rosa. Entendeu? Então a gente une a gente pega todos esses individuais e une. E aí ela vai ficar com os seus respectivos pesos. Esses pesos são calculados por outro coeficiente original, onde no caso aqui a gente pondera cada aresta individual. E depois a gente junta tudo e forma aquele grafo maiorzinho ali. E também a gente tem a correção por falta de informação. E a gente também tem a ponderação por ordem e a ponderação por distância. Bom, a decomposição da rede, o barato da rede é porque a gente consegue fazer isso sem ter nenhuma informação a priori. A gente consegue fazer isso com informações do próprio grafo, utilizando apenas as conexões. E a gente faz essa partição através desse coeficiente aqui, que é o coeficiente de modularidade. A gente faz a maximização desse coeficiente. Esse coeficiente pode ser interpretado como a propensão de que, dado que eu separei eles em uma partição,
esses grupos formem exatamente aquela partição. E a gente faz uma validação utilizando, através de réplicas de Monte Carlo, a gente gera um número substancial de amostras, fixando tanto a sequência quanto o tamanho do grafo, e a gente compara as proporções esperadas com o número de comunidades, né, com o número de subgrupos que a gente achou na partição. Bom, como é que a gente faz para fazer a interpretação disso? A divisão da rede de afinidades, no caso da rede de afinidades cognitivas, que é quando a gente utiliza as pessoas, a gente faz a divisão delas e a gente pega o subconjunto de dados, a gente usa o subconjunto de dados. E a gente vai ter que recorrer a técnicas clássicas de representação, porque usando só as pessoas a gente não consegue fazer uma representação sozinha. A gente analisa a frequência e ordem média da evocação e a gente extrai os conceitos mais difundidos da comunidade. A gente constrói um radar de pensamento, que é um gráfico bem interessante que eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente, a partir daí, a gente faz uma análise de qual conotação que essas pessoas estão dando para o significado do Zika vírus, no nosso caso. A gente faz a divisão, para a rede de significados, a gente faz a divisão da rede. Ela em si, ela é suficiente para fazer representação, e os grupos encontrados podem ser interpretados como representante de uma possível fonte latente que faz influência sobre o pensamento coletivo. Bom, para a gente, a análise das comunidades ela é feita da seguinte forma. A gente olha para o grau dos indivíduos, que é uma coisa interessante para a gente olhar. Os indivíduos com grau muito alto, eles são como se fossem sumarizadores desse pensamento comunitário. Indivíduos com um grau ponderado baixo, eles podem ser interpretados como têm ideias mais isoladas na rede sobre o tema. Na rede de significados, os conceitos com grau alto, eles podem ser interpretados como sendo mais compartilhados na rede, e os conceitos com grau baixo eles são mais idiosincráticos, eles são ideias mais pessoais. Bom, a gente aqui tem alguns prós e contras. Na rede de afinidades cognitivas, a gente tem a manutenção da informação de cada indivíduo. Os grupos que a gente tem, eles podem virar variáveis categóricas para regressão ou coisas parecidas, e se georreferenciados, a gente pode analisar espacialmente a difusão desse pensamento. A gente olha onde que as pessoas com grau alto elas são mais localizadas no mapa. Na rede de significados, a gente tem que a representação visual tem um sentido prático, ela tem uma interpretação mais fácil e ela é suficiente para a representação social. E os contras são que a rede cognitiva ela não tem uma análise suficiente por ela mesma, a representação visual não faz sentido, que são apenas pessoas conectadas, e a gente tem necessidade de outros métodos para alcançar resultados satisfatórios. Aqui na rede de significados a gente tem a perda da informação no nível do indivíduo, e a gente tem dificuldade de estender esse estudo para outras áreas. Bom, aqui a gente tem uma explicação aqui de como que foi feito a coleta dos dados do Zika vírus, né? 153 por telefone. Nesse período aqui a gente tem essas variáveis de estratificação na pesquisa em si, que a gente não utilizou aqui, mas eu estou mostrando aqui só como foi feita a pesquisa. Então esse aqui é um exemplo da rede de significados. Então a gente vê ali que a gente tem as palavras maiores ali, que são as palavras que tiveram maior grau. Essa aqui seria a rede geral mesmo da representação. Essas cores assim diferentes são grupos diferentes de representação. Então a gente tem um verde mais claro, um verde mais escuro, tem um azul claro, roxo, né? Um roxo, vermelho e o azul. Então no caso a gente achou 5 grupos aqui de representação. Nesse exemplozinho. Esse aqui é o radar é a forma que a gente achou para comparar as comunidades da rede de afinidade cognitiva, que é usando as pessoas. Então, a gente através de uma conta, a gente faz aqui, a gente consegue comparar essas comunidades proporcionalmente. Então, por exemplo, essa comunidade aqui, ela dá muito valor para conceitos como vetor, que no caso o Aedes aegypti e o mosquito ou alguma coisa similar, para
saúde pública e para o caráter contagioso da doença. Então, para cada comunidade, a gente tem um gráfico desse. Então, a gente pode ver que apesar de a gente ter algumas assim, semelhanças entre as comunidades, a gente pode ver que elas têm, sim, um caráter heterogêneo. Né? Elas podem pensar no mesmo sentido, mas elas pensam em prioridades diferentes. Isso aqui é um esboço aqui de como seria uma análise espacial. Ali, as regiões quentes são onde as pessoas com maior grau na rede elas estão concentradas, não é? E com suas respectivas comunidades achadas nessa rede, são 5. E, bom, e concluindo, a gente demonstra que a gente conseguiu juntar umas técnicas razoáveis para fazer essa representação, levando em consideração esse caráter relacional das representações sociais. O trabalho apresenta 2 abordagens diferentes, e a utilização das 2 abordagens em conjunto ela pode trazer resultados interessantes, e os trabalhos futuros explorarão um lado inferencial da técnica, através de modelos estocásticos para redes tais como o RGM. Então, é isso. Muito obrigado.